Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Gisele Santos, para quem não me conhece, sou subeditora de política do leiajá.com e hoje nós estamos aqui para conversar com o deputado estadual João Paulo, do PCdoB, que já está aqui online e a gente já vai começar a conversar com ele. Antes eu queria saber se está todo mundo me ouvindo direitinho, se está todo mundo conseguindo visualizar a live com tranquilidade. Pronto. Olá, deputado, boa tarde. Boa tarde, Geisa. Como é que está você? Tudo bem? E o senhor como está? Firme total, firmeza total. Coisa boa. Para quem não conhece, né, João Paulo é deputado estadual aqui em Pernambuco, já foi prefeito do Recife por 2 vezes, já foi deputado federal e agora está aí com a sua pré-candidatura lançada, né, à prefeitura de Olinda para o pleito deste ano. Um dos assuntos que nós vamos abordar durante a nossa live, inclusive, é essa pré-candidatura de João Paulo à prefeitura de Olinda. Mas antes da gente começar, deputado, falando sobre Olinda, eu queria conversar um pouco com o senhor sobre Pernambuco como um todo, né? Já que o senhor é deputado estadual e nós estamos vivendo aí uma pandemia, né, com mais de 77 mil casos de infectados aqui no estado e quase chegando a 6 mil mortes. E aí, eu queria saber a sua opinião. Como é que o senhor avalia a condução do Estado, a condução do governo do Estado, diante dessa pandemia que nós estamos vivendo? Olha, eu quero dar meu boa tarde a você e a todos que estão acompanhando essa live aqui pelo Leiajá, da alegria de revê-la. A minha avaliação, eu acredito que as variáveis de atribuições do governo do Estado, e eu tenho acompanhado isso na Assembleia Legislativa, eu quero dizer que há um empenho total do governador e do conjunto dos seus secretários no sentido de manter a população pernambucana sobre a mais, eu diria, rigorosa proteção das variáveis que dependem do governador. Então, a primeira coisa que o governo do Estado fez, a meu ver, foi ouvir a ciência, diferentemente do governo federal. Ter uma capacidade de grande articulação com os governadores do Nordeste, criando o consórcio do Nordeste para não só comprar de forma mais barata, mas para ter mais agilização e comprar mais barato, né? Então, isso são... E segundo, o consórcio que permitiu também um acompanhamento mais dos cientistas, orientando o governo no que compete à ciência orientar. Mas o governo do Estado, que nós acompanhamos lá na Assembleia Legislativa, teve muitos obstáculos, né? E o primeiro grande obstáculo foi marcado pelo governo federal, pelo presidente Bolsonaro, que é considerado o pior presidente do planeta, de todos os países do mundo, o pior presidente do planeta, que tem negado a ciência, negado a cultura, negado as pessoas que pensam e que têm uma vida diferente, que tem perseguido os pobres, tem atacado a educação, a saúde, tem atacado as nações amigas, tem atacado os principais parceiros. E foi necessário, talvez, a própria ação do Congresso Nacional, não é? Mas o Judiciário teve que conter e talvez, com o seu desastre na administração, ameaçá-lo para que ele pudesse abrandar mais as irresponsabilidades que ele vinha fazendo. Então, tem algumas variáveis agora aqui
que é justamente a questão ligada à questão econômica, o emprego. O Brasil está com mais de 24 milhões e 500 mil trabalhadores desempregados. Isso significa ameaça à existência. No nosso caso, em particular, o partido tem pensado seriamente em que propostas nós podemos apresentar para conter essa onda do desemprego. Mas acredito que o governo vai bem, todo o processo de pequenas aberturas está sendo com amparo na ciência, nos cientistas, porque antes da economia nós temos que salvar vidas. E é uma pena o governo federal não ter o mesmo comprometimento. Né? Estamos sem ministro, entrou o ministro da tem um ministro da Saúde num momento de pandemia, onde o Brasil chega a mais de 70 mil mortos e 2 milhões de pessoas infectadas. Então, isso exigiria uma liderança de peso, de força, que fosse capaz, essencialmente, de liderar. Né? E desse presidente, na verdade, o Brasil está entregue à sua própria sorte, perdendo prestígio internacional, perdendo credibilidade, servindo de chacota. Então, é um momento muito difícil para o povo brasileiro. No Legislativo, o senhor tem acompanhado as atividades, não só do governo do Estado, mas inclusive dos próprios deputados, né, as iniciativas dos próprios deputados, através de projetos de lei para ajudar de alguma forma, colaborar de alguma forma nesse combate ao coronavírus e na reconstrução, inclusive, da economia do Estado, né, que teve que ficar parada por um tempo por causa do fechamento do comércio e da paralisação de algumas atividades atingidas pelo coronavírus. O que é que a população pernambucana pode esperar de ação vinda do Legislativo para melhorar de alguma forma a situação do Estado nesse clima pós-pandemia? Olha, eu acho que do ponto de vista da Assembleia Legislativa é importante lembrar que todos os projetos de iniciativa do governo do Estado, no sentido de minimizar e a resolver os problemas do nosso Estado, a Assembleia tem estado com o apoio de todos os deputados, independente da filiação partidária, independente da posição ideológica, independente da matriz religiosa que esse deputado tenha. E tem também eu diria até uma centena de projetos que visam aperfeiçoar ou a legislação vigente, ou a melhorar a higienização sanitária, a melhorar o meio ambiente. E, nesse sentido, a Assembleia, inclusive, nós éramos para estar de recesso, mas a Assembleia se autoconvocou o mês todo, estamos reunidos permanentemente, entendendo que, nesse momento, a Assembleia teria que estar atenta aos graves acontecimentos de Pernambuco. E acredito que a pandemia, na verdade, ela agravou a situação econômica, né, do país. Eu tenho me perguntado sempre como é que os municípios e o Estado vai honrar as folhas de pagamento, o pagamento dos fornecedores, 13º, e porque a própria ajuda do governo federal, além de demorar, ela não resolve esses graves problemas. Né? Então, acredito que nós vamos ter um cenário ainda com maiores dificuldades na economia e, consequentemente, agravando o problema do desemprego. E tem uma pressão, a meu ver, para que as atividades econômicas voltem, mas eu acho que, acima de tudo, nós temos que preservar a vida e ouvir a ciência. Então, a questão econômica, o Brasil tem uma potencialidade muito grande, o Nordeste tem uma capacidade muito grande. É uma pena que o presidente da República, nem seus ministros, altamente desqualificados, não ajudem nesse processo, porque
sinceramente, olha, eu tenho 67 anos, vou fazer 50 anos de militância política, já passei por tudo quanto é luta, de movimento sindical, de vereador, de deputado estadual, de deputado federal, de superintendente na SUDENE, de prefeito do Recife por 8 anos, mas eu nunca vi um governo tão desqualificado como esse governo. Então, o momento é de uma gravidade muito grande, mas principalmente pela falta de liderança e de compromisso político com o povo. O que é que falta, né? O PCdoB integrou na semana passada, né? Começou a fazer parte do movimento Janela Democráticas, né? Que pede o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. E o senhor é um dos nomes que tem mostrado essa avaliação negativa do presidente, né? O que é que falta na sua avaliação para que haja uma medida mais enérgica, ou não é hora de uma medida mais enérgica com relação à administração de Jair Bolsonaro? Eu digo, já que nós temos mais de 40 pedidos de impeachment, por exemplo, protocolados na Câmara dos Deputados. Olha, eu acredito que tem alguns elementos que são cruciais, né? Primeiro, eu acho que está faltando povo. Na verdade, essa realidade dura e cruel de desgoverno, de responsabilidades, ela não conseguiu ainda, a população não conseguiu canalizar a sua revolta e sua insatisfação para um desgoverno que é responsável por essa situação. Primeira questão. Então, sem o povo é muito difícil, não é? Mas tem um outro elemento que eu atribuiria talvez a resposta maior, porque parte da mídia, inclusive, tem denunciado esse desgoverno, não é? Mas, paralelamente a esse estado de calamidade provocada por esse governo, ele vem implantando reformas que têm tirado os direitos sociais do povo brasileiro. Então, nós tivemos a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a privatização de empresas, a entrega da Petrobras, a tentativa de privatizar o Banco do Brasil. Então, do ponto de vista mais estratégico, tem setores da sociedade que dão sustentabilidade a esse governo por conta dessas medidas antipopulares que eles estão implementando. Então, eu acho que esses são os dois elementos que ainda não conseguiram reunir forças para tirá-lo. Porque eu acho que, do ponto de vista de uma boa parte do Congresso e até do Judiciário, na verdade, já se reconhece, e a nossa posição é por conta de que nós reconhecemos que ele não tem mais capacidade política, intelectual, de sensibilidade para governar esse Brasil em qualquer situação, e muito menos uma situação de pandemia e de crise política, econômica e sanitária. Vamos agora conversar um pouco sobre um assunto que tem muita gente já contando, conversando, que é as eleições municipais, né? Foram adiadas, agora o primeiro turno será em novembro, juntamente com o segundo turno, né? O primeiro turno dia 15, o segundo dia 29. E aí o senhor foi prefeito 2 vezes do Recife, mas agora vai disputar o comando da prefeitura de Olinda. Por que essa mudança? Olha, na verdade é o seguinte, veja bem, eu falei aqui de 49 anos de militância política, né? E eu já tive muitas experiências na vida. E tenho feito um esforço muito grande no sentido de cada dia mais me aperfeiçoar para dar o melhor de mim por um povo que vem sofrendo tanto. Então, acho que a nossa forma de governar, a experiência de governar Recife, eu saí com 88% de aprovação. No cenário que eu ainda tive 2 anos de governo Fernando Henrique Cardoso, que na verdade nos maltratou muito.
mas nós conseguimos enfrentar, e com muito sucesso, graves problemas e resolver graves problemas que Recife vivia, ou minimizá-los, não é? Isso foi na área da cultura, com a implantação do carnaval multicultural descentralizado em toda a cidade. Isso foi assim na área do saneamento, com a Secretaria e a Autarquia de Saneamento, inclusive com parceria com o ex-governador Jarbas Vasconcelos, com obras significativas, principalmente nos bairros de Mangueira e Mostardinha. Nós tivemos obras importantes, como foi o projeto da Via Mangue, onde começamos a primeira etapa, a Paralela da Caxangá, o Canal do Cavoco. Demos as nossas 3 maternidades. Recife só tinha 2. Concluímos a maternidade e dar essas maternidades a qualidade de maternidade amiga da criança. Implantamos aqui a primeira experiência do Brasil no SAMU, das academias da cidade, do orçamento participativo com a maior participação popular, definindo os rumos do orçamento da cidade. Tivemos excelente relação com os diversos setores da sociedade, com todos os setores. Isso que passa pelo setor da construção civil, pelo setor de fortalecimento dos conselhos, da realização das conferências. E eu, um trabalhador de 67 anos, que poderia estar mais, poderia dizer, tranquilo, o mandato de deputado estadual, que é muito mais tranquilo, porque eu sei o que é o desafio de ser prefeito em Recife, uma cidade que tem 1,5 milhão de habitantes, quando eu fui prefeito, mais 1.050.000 vivendo na pobreza ou abaixo da linha da pobreza, mais uma cidade que é Olinda, que tem em torno de 2/3 da população, em torno de 1/15 da arrecadação. Então, para governar Olinda, na verdade, é preciso, primeiro, muito amor ao povo. Ter a compreensão do que o povo vive no dia a dia. Depois, montar uma equipe bastante capacitada, como eu fiz em Recife, mas também não só capacitada do ponto de vista técnico, do ponto de vista político, do ponto de vista... mas, acima de tudo, comprometido com a alma, com o sofrimento do povo. Depois, buscar parcerias. E eu estou pensando assim, eu acho que toda meus 49 anos de militância me levou, eu estou com muitas ideias criativas para governar Olinda, apesar de saber toda a dificuldade, não é? Então, eu sou um trabalhador aposentado já, tenho feito um esforço também para a minha autoformação, e aí de prefeito para cá eu terminei uma graduação, uma pós, terminei um mestrado ano passado, estou fazendo um doutorado em educação, apesar de entender que minhas maiores habilidades e capacidades eu aprendi no movimento de igreja, na JOC, na Ação Católica Operária, nos 6 meses que passei com Paulo Freire estudando na Europa. Mas, de qualquer forma, eu acho que esse aprendizado constante, esse esforço constante, né? Eu terminei a primeira etapa agora do doutorado, vou partir para as pesquisas. Então, é um momento assim que o partido também, eu tenho tido um excelente momento no partido, fui muito bem recebido, muito bem acolhido, nós temos um clima de unidade muito grande, há uma animação muito grande na militância de todo o partido, em particular a militância do PCdoB, da nossa vice-governadora Luciano, do nosso deputado federal Renildo, do nosso presidente do partido Luciano Moura, do presidente do partido em Olinda, do estado Marcelino Grange de Olinda, Luciano Moura, e achei muito importante a decisão do PDT e do PT de caminhar nessa candidatura, e logo após a decisão do PT pelo apoio à minha pré-candidatura, eles me chamaram, eu participei da reunião online e eu vi renascer nos olhos daquela militância a esperança, a confiança e a alegria
de poder encaminhar um projeto, apesar de todas as dificuldades e todos os desafios que é governar Olinda. Eu diria assim que eu estou com a vida relativamente cômoda, o mandato de deputado é muito tranquilo e sei o tamanho da dimensão e do desafio que é governar Olinda. Então, como o Recife me adotou e eu saí com 88% de aprovação, então eu volto para a terra onde eu nasci, onde tive que sair porque meu pai não tinha condições de sobreviver lá e teve que vir para Recife. Então eu voto com Olinda com aquela mesma garra e aquele mesmo entusiasmo, como há 49 anos eu comecei a minha vida política. Deputado, o PCdoB em Olinda teve 16 anos, né, de gestão, 8 com Luciana, 8 seguidos com Renildo, e vem de uma eleição municipal em que não passou para o segundo turno, né? A gente viu que no segundo turno em Olinda, na eleição passada, foi uma disputa entre Antônio Campos e Lupércio. E aí, o que de novo o PCdoB traz com a sua candidatura para a eleição municipal deste ano, né? Já que a eleição municipal do ano passado quebrou meio que uma hegemonia de 16 anos seguidos do PCdoB na gestão. Veja bem, a primeira coisa que nós temos que conhecer é o legado do PCdoB na cidade. Porque o que o Olinda tem de obra, de novo, foi construído ou foi projeto de Renildo ou Luciana na cidade. Não é? Primeira questão. Segunda questão é que houve também uma grande contaminação na política e nos resultados eleitorais, contaminado pelo ataque à esquerda, ao PT e ao PCdoB. São partidos aliados, não é? Então, houve uma grande contaminação, denúncias, etc., que levou a esse desgaste. Mas há o reconhecimento. E acho que tem elementos novos. Primeiro, se viveu a experiência que está se vivendo agora com o atual prefeito, que a gestão é considerada, até já o batizaram de lupéssimo, né? Lupéssimo, porque é um governo péssimo, um governo ruim, um governo identificado com a cara do governo Bolsonaro, não é? O governador do estado tem uma excelente aprovação lá, e Bolsonaro é considerado um desastre. Então, eu acredito que, com a experiência que eu vivi em Recife, porque como Olinda e Recife são as cidades mais próximas, acredito, do Brasil, então o Recife sempre exerceu uma influência muito grande sobre Olinda. Inclusive, minha gestão sempre teve um impacto muito grande na cidade de Olinda. E nós temos esse reconhecimento, tem o meu nome que chega lá, mas, acima de tudo, tem o desgaste do lupéssimo e tem o entusiasmo da nossa militância, que fazia muito tempo, mas olhe, bote tempo nisso, que eu não via a militância tão animada, né? Nós estamos fazendo reuniões que variam entre 60 a mais de 200 pessoas por reunião online, com mais de, às vezes, de 3 horas de duração de reunião. Então, há um clima contagiante, um clima dos carnavais de Olinda, que começa a tomar conta das ruas e ladeiras da minha querida cidade. Ô, deputado, o senhor falou de uma aliança, né, que já foi firmada aí com o PT em Olinda. E essa articulação para a aliança com o PT teve meio que umas rusgas, né, umas dificuldades para serem construídas. De um lado tinha o pessoal que queria a aliança e do outro lado o pessoal que queria, mais uma vez, a candidatura própria, né? E aí, eu queria saber se o senhor já conversou com Tereza Leitão, o grupo político dela, depois que essa aliança foi firmada, e se já tem construção com outros partidos para a sua candidatura. Olha, eu acho que a primeira coisa é importante lembrar que o PT tinha 4 posições, né? Uma posição de apoiar Lupécio, que era defendido por, no mínimo, 2 grupos lá.
E é importante compreender essa situação, porque entre Tronca e Lupécio, uma banda do PT e do PS, e do PSD, do PT e do PCdoB votaram em Lupécio, não é? Uma banda do PT teve até pouco tempo uma participação no governo, em cargos menores, mas teve. E essa banda defendia uma aliança com o Lupécio, mas ela foi logo rejeitada pela maioria do partido. Então ficou a tese da candidatura própria e a tese de apoio ou a mim ou ao candidato do PSB, não é? Então a tese da candidatura própria também foi derrotada. Então o partido tirou, pelos que estiveram presentes lá, por unanimidade, o apoio à minha candidatura. Mas foi o primeiro grupo que eu conversei, foi um grupo de as pessoas ligadas com a deputada Tereza Leitão, porque nós trabalhamos juntos na Assembleia Legislativa. E conversamos antes da pandemia, né? Tive conversa com ela, com Paulo Valença, que foi fundador e da direção e presidente da CUT, né? Depois do meu mandato. Então, mas o diálogo com o PT é muito grande, o apoio do senador Humberto Costa, né? do Oscar, do Osbar, da grande maioria do PT, além da excelente relação que eu tenho com todo o partido, com Lula, não é? Com todos os quadros do partido, com Gleisi, com todos. Então, eu acredito que é normal que se tenha posições diferenciadas, mas eu acho que isso hoje está totalmente vencida, essa questão. Já está superado, então. Já, totalmente superado. E aí a gente pode esperar, por exemplo, uma chapa João Paulo, Tereza Leitão na disputa? Não, eu acredito, quer dizer, nós estamos discutindo ainda a questão da participação na chapa, né? Mas eu acho muito difícil uma deputada estadual deixar a condição de deputada estadual para ser vice em qualquer gestão. Eu acho muito difícil. Mas essa questão da vice nós não discutimos ainda, mas vamos começar a discutir, porque agora nós estamos num pré-candidatura. Qualquer avanço dessa conversa só vai atrapalhar a relação com os outros partidos. Então, no momento oportuno, nós vamos tratar da questão de quem vai compor a vice da chapa. Já tem algum outro partido aí em vista, quase fechado, que pudesse adiantar para a gente? O PDT, essencialmente, já definiu, né? No mínimo até agora está definida essa posição, e estamos conversando com outros partidos, mas de forma mais reservada ainda. Entendi. Como é que o senhor tem construído a sua pré-campanha agora, né, nesse período de isolamento? Porque vai ser uma campanha diferente. Né? A gente sabe que esse ano vamos ter uma campanha eleitoral diferente. Estamos vivendo esse processo de pandemia e nenhum candidato vai querer colocar em risco a sua vida ou a vida da sua militância, por exemplo, né? Como fazer uma campanha, né? Como construir uma campanha vivendo essas limitações que nós estamos vivendo hoje? Olha, essa é uma pergunta que todos têm feito, né? Como é que nós vamos ter essa realização? Então, primeiro é uma coisa nova para todo mundo. Agora, sim, eu tenho algumas vantagens, porque apesar de 67 anos, eu tenho feito um esforço no sentido de me atualizar com as mídias sociais, etc. Né? Estamos fazendo essas reuniões online, que muitas vezes tem um resultado até maior do que uma reunião presencial. Né? Eu digo que dificilmente você faz numa pré-campanha uma reunião com mais de 50 pessoas. Espaço para isso, quanto mais para 200 e poucas pessoas. Nós estamos conseguindo fazer online e com aquele espírito da militância. Né? Então, por enquanto, nós estamos ocupando uma parte da rede. Não aquela rede que o cara vai para descansar, mas as redes sociais como um elemento fundamental. E acredito que está dando muito certo. Está dando muito certo e depois vamos ver como vamos utilizar o rádio
e uma emissora de TV que tem na cidade. Então, vamos ver como mais está sendo um desafio para todos, né? Uma pesquisa recente, divulgada pelo blog do Magno, né, apontou o senhor em segundo lugar na disputa, né, com 21% das intenções. É uma distância razoável, tendo que Lupécio aparece com 32%, né? Acredita que vai ser, se sua candidatura verberar e seguir aí, acredita que vai ser uma disputa que pode ser concluída no segundo turno, por exemplo? Olha, veja bem, eu acho que o objetivo de qualquer candidato é trabalhar para ganhar no primeiro turno, né? Eu acho que é o objetivo de qualquer candidato. Agora, eu já enfrentei a eleição mais difícil com o Roberto Magalhães, começando com 4%. Segundo, eu já chego em Olinda com uma certa bagagem, um certo conteúdo, uma certa experiência exitosa, etc. Já muito mais conhecido, não é? Pela gestão, pelo mandato de deputado estadual, federal, sudene, etc. Né? Chego muito mais conhecido e com experiência comprovada. Então, eu acredito que eleição sempre é eleição. É muito cedo ainda para ter um prognóstico de como vai ser essa campanha, até pela conjuntura também, mas o certo é que a nossa tropa está tão animada, que faz gosto. Faz gosto você ver como a tropa está animada. E eu mais ainda. A gente o senhor vai para uma campanha em Olinda, né, que é uma cidade que tem alguns pontos de gargalo, que passa a gestão, entra a gestão, novos prefeitos, e esses pontos seguem. Por exemplo, é a questão do alagamento, né, que o senhor também enfrentou como prefeito do Recife, e tem pontos históricos que sempre alagam em Olinda. Choveu, alagou. Choveu, alagou. E aí a gente tem agora, né, juntamente com essa questão, vem a nova lei do marco do saneamento básico. O que nesses pontos de projetos mais específicos o cidadão olindense pode esperar de proposta do senhor para essa campanha? Olha, eu quero dizer o seguinte, veja bem, eu acho que problemas, e problemas grandes, eu falei das dificuldades que é governar Olinda, não é brincadeira não. Não é? Tem problemas que um prefeito pode resolver, não é? Com o que a prefeitura tem. Você pode ter uma turma animada dentro do governo, você pode ter excelentes secretários, agora você tem que ter também criatividade e a capacidade de articulação. Não é? Você veja, quando eu assumi a prefeitura do Recife, tinha muitos problemas também que pareciam irresolvíveis. Não é? Por exemplo, o Canal do Cavoco, o drama dos altos congestionamentos com a Caxangá. Eu digo, nós vamos fazer uma paralela na Caxangá, que parecia uma loucura. Fizemos. Municipalizamos o trânsito. Retiramos o transporte clandestino, que ninguém tinha conseguido tirar. Não é? Agora, tem questões que eu tenho que analisar, conhecer mais como está a prefeitura, a sua situação financeira, mas, acima de tudo, ter criatividade e disposição para correr, para solucionar os problemas. Né? Então, tem muitas vezes saídas tecnológicas mais simples, mais baratas, mais econômicas, que você pode buscar parcerias para resolver. Então, eu assim, estou muito animado para enfrentar essas dificuldades. Por exemplo, o problema que era o alagamento na Avenida Recife, por exemplo. Nós criamos um projeto, fizemos uma cisterna grande com bombas potentes e quando chovia, essas bombas eram acionadas e a Avenida Recife estava... E teve problemas que nós só resolvemos quando foi feito, vamos supor, o canal do Jordão, aquele alagamento de Jordão.
Então, eu não tinha como resolver, porque nós fazíamos dragagem nos nossos canais, tiramos as ocupações em cima dos canais, mas eles barravam em Jaboatão. Aí foi preciso Elias Gomes entrar para poder fazer as modificações. Então, os problemas que der para resolver, nós vamos resolver, mas vamos enfrentar todos os problemas que a cidade tiver. E vamos ser muito claros com a população, muito claros com a população, para dizer o que é possível fazer, o que é que nós vamos fazer, e vamos correr atrás também de buscar os responsáveis também, a União, e vamos buscar as parcerias com o governador, como eu fiz com Jarbas, que muita gente ha possível, na solução de problemas. Vamos buscar o parlamento, buscar emendas parlamentares, federal, estadual, ajudar a população. Ô, João Paulo, sua gestão no Recife ficou bastante conhecida pelo lado da cultura, né? Pela valorização da cultura na época em que o senhor foi prefeito da cidade. Olinda também tem essa carga bastante cultural. Tem um carnaval que é um dos mais conhecidos no mundo, quiçá o mais conhecido no mundo. Fica Recife e Olinda aí nesse pau a pau. E aí, nesse quesito, né? Nesse quesito de cultura, muitos olindenses reclamam que a cultura hoje em Olinda não é mais tão valorizada por causa do alinhamento religioso do prefeito. Mas ele tem se colocado, né, bastante disposto, por exemplo, na época de carnaval, a tentar deixar de lado um pouquinho esse alinhamento religioso e mais para o lado cultural, do qual todos os olindenses já são acostumados, e virou, inclusive, renda, né? Meio de renda para muitos das pessoas que moram em Olinda. O que o olindense pode esperar, né? A partir de uma candidatura sua nesse quesito que é motor da economia na cidade por vários momentos? Olha, eu acho que a primeira coisa há um processo de muitas reclamações de descaracterização do Carnaval de Olinda. Porque o prefeito não pôde acabar, porque o Carnaval de Olinda está enraizado no povo. Mas há um processo concreto de descaracterização da real cultura já no governo Lupécio. Ele não acabou o Carnaval, porque ele não pôde nem vai acabar nunca o Carnaval, mas há uma descaracterização muito grande. Eu já fiz uma plenária com todos os diversos grupos da cultura. Na verdade, é uma reclamação muito grande com essa descaracterização do Carnaval em Olinda. Então, mas não é só do Carnaval, não. A questão de Olinda é que Olinda é uma cidade que é patrimônio cultural da humanidade. Veja bem, não é pouca coisa, não. E isso é um potencial, não é, de cultura, de conhecimento, mas, acima também de tudo, um potencial de gerar riqueza. E Olinda vive esse drama, a falta de perspectiva. Normalmente os turistas são turistas de passagem, se hospedam em Recife e vão para Olinda, não é? Então, toda essa alma do povo de Olinda, seu patrimônio histórico, que é riquíssimo, belíssimo, isso não tem sido fonte de uma real, eu diria, exploração para o turismo. Eu tenho dito que Olinda tem que extrapolar os limites. Não é só de Olinda, não. Tem que extrapolar os limites da região metropolitana, de todo o estado de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e do mundo. Então, o prefeito Lupécio perdeu muitos patrocínios. Não teve o entusiasmo. Ele não vive a cultura do povo. Ele vive mais esse aspecto, né? O aspecto religioso do que ele chama de aspecto profano, não é?
Mas esse profano é a alma, é a alegria do povo, que o povo consegue explicitar a essência de sua. Então, todo esse potencial de patrocínio, vamos correr atrás, de criatividade, não é? O turismo regional, o turismo local, nós temos que estimular muito, muito, porque nós vivemos muitas vezes uma grande dificuldade que é o pernambucano vai ver o turismo na Europa, vai conhecer a Europa, os Estados Unidos, etc., mas não conhece a essência de sua cidade. E estou falando isso não só do ponto de vista de Olinda. Você tem cidades belíssimas, históricas belíssimas, como Goiânia, por exemplo, não é? Arco Verde, etc., que tem um grande potencial e que nós precisamos utilizar mais esse potencial. Depois é de nós pegarmos quais são as potencialidades, né, que Olinda tem. Pensar também o futuro de Olinda a partir do presente. E tudo isso eu estou muito antenado nisso aí. Então, você falou do saneamento, né? E o saneamento é essencial. E por isso que, quando eu assumi a Prefeitura do Recife, o marco regulatório, a responsabilidade era do governo do Estado, pelo saneamento, mas eu criei uma autarquia do saneamento para ter uma flexibilidade maior na agilização dos projetos, na captação do recurso e com uma secretaria de saneamento, para que a gente pudesse trabalhar com duas estruturas pensando em saneamento. E foi assim, com a parceria do governo do Estado, que mesmo não sendo em tese uma responsabilidade do Estado, nós fizemos parcerias com o governo do Estado, que fez um trabalho maravilhoso, que conseguimos, eu não diria erradicar, porque essa doença assim não é erradicada, mas no mínimo tirar do mapa qualquer caso concernente ao surgimento de filariose. Um trabalho de saneamento, mas com medicação em massa, né? Então, assim, eu estou muito animado para trabalhar esse tipo de projeto, vivendo essa luta e essa alma do povo. Estou percebendo que o senhor está animado, esperando aí a campanha chegar para botar em prática, né? Por enquanto, em pré-campanha, né? Uhum, exatamente. Por falar em animação, sua gestão no Recife era conhecida também por, no primeiro dia do ano, aquele tradicional banho de mar, aquela escolha tradicional lá em Boa Viagem. E Olinda, se o senhor for eleito, qual vai ser a praia que o senhor vai escolher? Rapaz, Olinda, Olinda ali, vamos tomar banho na praia que tenha condição, né, de tomar banho, que esteja as condições sanitárias. Aí não tem problema nenhum. Eu nado bem, inclusive bem, relativamente bem, né? Aprendi natação já depois de adulto, ali em Niquita, depois quebraram minhas costelas e o médico recomendou a nadar. Eu era nadador literalmente de maré. Eu não nadava tecnicamente, mas agora já está com os anos, desde depois daquele incidente em Sítio Grande, que um oficial da Polícia Militar quebrou 4 costelas e uma perfurou o pulmão, eu tive que voltar a nadar. E hoje eu nado tecnicamente bom. Eu vou escolher a melhor praia lá e vou dar uma nadadazinha boa lá. Só não pode ser a Deus Chifre, né? Que vez que é aquela situação calamitosa, constante. constante. Eu morei ali quando era menino ali, Salgadinho Olinda, não é? E eu lembro que eu, meu pai, meus irmãos, a gente saía ali andando, pegava um bote ali, atravessava aquele rio e passava o dia todo lá. A praia era cheia, tinha muitos barcos transportando. E é uma pena, não é? Uma praia como aquela está basicamente sem utilização pelo lixo, etc., né? Eu lembro que eu peguei muito caranguejo ali naquele trecho ali onde hoje é o centro de convenções. Veja que já está com um tempinho, né? E o senhor tem praticado muita meditação nesse período de quarentena, de isolamento? Meditação todos os dias, meditação todos os dias. Porque o nível de estresse em campanha, né? Não é fácil, né?
Então, para reduzir os estresses, meditação transcendental. Tá se preparando direitinho aí para Uma quando vida chegar. bem natural, perdi 7 quilos durante esse período de confinamento, né, em casa. Então, tive condição de comer uma comida mais leve, etc. Sem o estresse de estar comendo em restaurante. Então, apesar de minha alimentação já é muito boa, mas agora perdi 7 quilos. Então, dei uma melhorada na saúde e estou com mais energia ainda. Tá certo, deputado. Eu desejo ao senhor muita sorte nessa nova empreitada aí, né? E agradeço a todo mundo que nos acompanhou durante essa live e a sua disponibilidade, inclusive, de conversar conosco sobre esse assunto que tá aí, né? Vamos esperar as movimentações municipais para que a gente volte também a conversar sobre Olinda, sobre a sua disputa lá municipal. Eu queria agradecer a você essa oportunidade, né? Tenho uma clara compreensão da importância que é o Leajá, né, como instrumento de comunicação sério, que trabalha com bastante transparência, com muita honestidade e seriedade o trabalho de vocês. Aproveitar também para mandar um abraço para o nosso companheiro Lulinha, presidente do PT, junto com Vívia, junto com Vivi, junto com todos os camaradas de lá. Mandar um abraço para o nosso companheiro Sátiro, presidente do PDT, dizendo que estamos super animados. Sátiro é um companheiro também já aposentado, ex-professor, se você pode considerar ex-professor, mas mandar um abraço para toda essa tropa. Eu estou vendo eles falando aqui, super animados aí, mandando mensagens. Quero mandar um abraço para todos, estamos firmes na luta. Tem mesmo, tem muita gente aí compartilhando, perguntando como é que sobre as suas propostas. E eu digo que a gente vai ter como veículo de comunicação, né, espaço para vocês verem não só as propostas do deputado João Paulo para Olinda, como também de outros candidatos que vão disputar o pleito. E aí você pode continuar a seguir, né, a nossa rede social aqui no Instagram e continuar ligado no leiajá.com, no nosso caderno de política. Eu agradeço pela participação de todos. Até uma próxima. Obrigada mais uma vez, João Paulo. Obrigado. Um abração a você e a toda a equipe, né? E animadíssimo aí para esse novo momento da minha vida. Tá certo. Obrigada, gente. Boa tarde para todo mundo e se cuidem.